Cachorro, eu quase morri lá fora. Eu vou liberar vocês! Meu currículo. Posso ser o assistente dele, chefe? Toda a produção, né, Lúcio? Exatamente, Oswaldinho. Eu acho que a cultura da cebola, assim como as demais hortaliças, é uma cultura muito importante e o agricultor tem que tomar todos os cuidados necessários desde o início da sua implantação. Qual é o primeiro cuidado que O primeiro cuidado seria exatamente o agricultor escolher uma semente, uma variedade de semente própria para a sua região. Já que no caso da cebola, as variedades normalmente que se prestam aqui para o sul, como neste caso nós podemos olhar, esse tipo de semente, normalmente não se adapta para a região do Nordeste, principalmente na Bahia. Então é muito importante que o agricultor tenha esse conhecimento e, se não souber, procure um técnico, um engenheiro agrônomo do escritório local de agricultura do seu município. Decidida a variedade da semente, vem a escolha do terreno para o canteiro. Tem que ser um local alto, o local tem que ser alto, o terreno, o solo tem que ser bastante fértil e não ser úmido, né? Ser um local ventilado, estar próximo da fonte de água e principalmente ser uma área de terreno em que não tenha muita erva difícil de se controlar. Para facilitar o trabalho, os canteiros têm que ter, no máximo, 1,20 m de largura. Aí começa a adubação orgânica. Podem ser usados o esterco de curral na proporção de 3 kg por metro quadrado ou a cama de galinha. O importante é que o esterco esteja bem curtido. No caso do adubo mineral, o ideal é primeiro fazer uma análise de solo, que é para saber qual é o tipo que poderá ser usado. Depois, começa a fase de incorporação, onde a terra tem que ser bem mexida, bem misturada. Chegou a hora da semeadura. Aqui, o agricultor pode optar, fazer a semeadura por sulco, que é essa aí, um espaçamento recomendado de 10 centímetros entre as fileiras, ou fazer a semeadura a lanço. A quantidade de semente nos dois sistemas é de no máximo 3 gramas por metro quadrado. Isso para não prejudicar o desenvolvimento da muda e evitar o aparecimento de pragas. O sistema lanço é utilizado pela maioria dos produtores de cebola do sul e é indicado pelos técnicos. Para completar o plantio, as sementes devem ser cobertas. Aqui no sul, o pessoal usa serragem para isso. Mas outros tipos de cobertura também servem. Normalmente, a cobertura da semente não pode ultrapassar 2 centímetros. 2 centímetros De terra, né? Ou de qualquer tipo de cobertura. Porque o que acontece se puser muita serragem ou muita terra? Enfim? O que pode, inclusive, problema de luminosidade para a própria semente vai dificultar a própria germinação da semente. E é importante que após a cobertura se faça uma irrigação, né? Sim. E posteriormente, de preferência sempre à tardinha, sempre manter o solo úmido para poder dar boas condições para as mudas se desenvolverem. Para ficar no tamanho ideal, a muda precisa, em média, de 80 dias. Normalmente, uma muda ideal é aquela em que essa região aqui, que nós chamamos de pescoço ou pseudocaule, essa região branca aqui, ela deve ter de 4 a 6 milímetros de diâmetro, o que corresponde mais ou menos à grossura de um lápis. E normalmente ela deve ter de 4 a 6 folhas, de 4 a 6 folhas. Então esse é exatamente o tamanho de muda, aquela que estaria no ponto ideal para ser transplantada. Aqui, o sistema de cultivo da cebola é o de plantio direto. O terreno é revolvido parcialmente, apenas para abrir os sulcos e fazer a adubação. É ótimo, porque com essa cobertura você vai procurar conservar o solo, vai evitar a erosão, entende? E vai manter a fertilidade do solo. O espaçamento entre cada sulco? E o espaçamento entre sulco normalmente são 40 centímetros entre sulco, e a recomendação técnica entre plantas, em torno de 7,5 centímetros entre plantas. Bem, todas as informações sobre o plantio de cebola estão neste folheto aqui, olha, da Epagre, que custa R$5. O endereço: Epagre, Caixa Postal 121, Ituporanga, Santa Catarina. O CEP é 88.400-000. Epagre, Caixa Postal 121, Ituporanga, Santa Catarina. O CEP é 88.400-000. E tem novidade para você que é produtor de milho.
A Embrapa está lançando uma semente híbrida que pode produzir 12 toneladas por hectare. O nome do milho é BR-3123. 3123. Além de produtivo, esse milho é bem mais duro para atender a exigência da indústria de moagem. As sementes vão estar à venda a partir de setembro pela Unimilho, que é uma união de empresas produtoras de sementes da Pesquisa Nacional. Para saber o endereço aí, para a sua região, é só escrever para Embrapa. Embrapa, Caixa Postal 151, 7 Lagoas, Minas. O CEP é 35.701-970. Embrapa, a Caixa Postal é 151, 7 Lagoas, Minas. O CEP é 35.701-970. Semana de muita festa pelo Brasil. Em São Paulo tem a Festa do Peão Boiadeiro em Barretos, que já começou, e a Expo Alimento em Presidente Prudente. Em Pernambuco, exposição de gado holandês em Garanhuns. Goiás tem exposição em Porangatu e em Pirinópolis. Na Bahia, exposição de gado Jersey e de pônei em Ilhéus. Em Santa Catarina, cavalgada nos caminhos de Madre Paulina, saindo de Brusque no sábado. No Pará, tem exposição em Santarém, exposição em Bacabal, no Maranhão. No Mato Grosso, exposição em Nortelândia. Rondônia tem exposição em Colorado do Oeste. Em Sergipe, exposição de cavalo Manga Larga Marchador em Aracaju. E no Paraná, Festival do Carneiro ao Vinho em Peabiru. As notícias que você vai ver daqui a pouquinho no Globo Rural. Em São Paulo, os criadores começam a vender o gado confinado e os preparativos para a próxima safra, depois dos comerciais. Mais de 120 milhões de brasileiros vivem nas cidades. Quem é que vai produzir alimentos para esse mundo de gente? O Brasil tem conhecimento, tecnologia e agricultores competentes que conseguem produtividade acima das melhores do mundo e que produzem mais de 40% da riqueza nacional. Por isso, em tempo bom ou tempo ruim, a New Holland acredita e investe neste homem. New Holland, para quem cultiva uma nova ideia do mundo. Enquanto isso, em algum posto da cidade... Vou acabar com o seu carro e o seu casamento. Uau, é a drag car! Vou sujar velas, válvulas e anéis. Para acabar com a drag car e sua gangue, use Bardal Max Top na gasolina e Proal no álcool. Não, Bardal! E para as peças mais íntimas, B12 Clean Gas. Tudo tá bem com Bardal. Uma excelente notícia para você, pescador. A Bíblia do Pescador, o Anuário Brasileiro da Pesca Esportiva, já está nas bancas. Mais de 240 páginas com roteiros, dicas, equipamentos, táticas, técnicas e um super brinde. Uma fita de vídeo com tudo o que você precisa saber sobre iscas artificiais, teoria e prática com todos os tipos de iscas, fantásticas imagens subaquáticas, muita ação e emoção. Bíblia do Pescador, já nas bancas. Edição histórica com uma fita de vídeo grátis. Bíblia do Pescador, é um pecado você não ler. O preço do boi gordo reagiu essa semana em São Paulo. Boa notícia para os criadores que estão confinando bois. Os confinadores de São Paulo começam a vender os primeiros bois. Os animais que foram fechados em piquetes no início de junho já atingiram em média 18 arrobas e estão prontos para o abate. Este ano, segundo o Sindicato Nacional da Pecuária de Corte, estão sendo confinados em todo o país 1.150.000 cabeças, 250 mil a mais do que no ano passado. Este ano, o que está ajudando é o preço da ração, que está baixo. O senhor Antônio Renato Prata, que tem esse confinamento aqui no município de Tandovalina, está utilizando o milho como principal fonte de alimento do gado.
Senhor Antônio, o milho representa aqui quantos por cento da ração? Nós computarmos o milho que é usado na silagem mais o milho que é usado no concentrado, o grão do milho, nós chegamos até 75% do milho, do total da ração. O senhor preferiu transformar o milho em carne em vez de vender? Exatamente. O senhor Antônio fechou para a engorda 600 bois em períodos diferentes. O lote que está há mais tempo no piquete veio para cá há 70 dias. Os bois já foram vendidos e devem ser embarcados para o frigorífico nos próximos dias. Eu vendi a boiada a R$25 para entregar durante essa semana agora. Esse preço é bom? Como é que está? Não, o preço está razoável. Qual a perspectiva para essas outras boiadas que o senhor tem para vender? Nós temos mais 400 bois fechados, esses aí nós vamos jogar mais para o futuro, vamos esperar mais, né? O senhor acredita que vai conseguir um preço melhor? Estou esperando, acho que sim, hein? Chega o preço do ano passado? Não, o ano passado foi um ano atípico, né? Nós tivemos 2, 3 geadas e o boi chegou a R$36. Eu não acredito que esse ano vá tanto, não. Veja agora como saíram os negócios em outras regiões produtoras. Em Itapetinga, Bahia, a arroba do boi gordo foi vendida por R$24 no prazo de 25 dias. Mesma cotação de Bagé, Rio Grande do Sul. Goiânia pagou R$23 e Governador Valadares, em Minas, R$22. O governo divulgou essa semana os novos preços mínimos. Era o que faltava para definir o crédito para o plantio da próxima safra do Centro-Sul. Veja aí como ficaram os novos preços de garantia em relação aos da safra passada. Só 2 produtos tiveram reajuste. O algodão em caroço passou para R$ 5,96 a arroba, uma correção de 7%. O feijão de cores foi para R$ 24,00 a saca, acréscimo de 6%. O arroz irrigado ficou em R$ 10,02 a saca. O arroz de sequeiro, R$ 8,85. A soja, R$ 8,14. Nesses 3 produtos não houve correção. E o milho perdeu valor. O preço da saca foi fixado em R$ 6,00, uma queda de 5% em relação à safra passada. O ministro da Agricultura falou sobre o que o governo espera da próxima safra com a repórter Andréa Boni. Olha, tudo indica que haverá uma pequena redução na área plantada. Isto pode ser coberto eventualmente com aumento da produtividade, né, com regime de chuvas adequado, que esperamos que São Pedro não nos castigue nesta safra 95-96. Mas não há nenhuma expectativa de uma queda muito grande da safra, como alguns anunciam. Os agricultores estão plantando, a política de preços mínimos anunciada garante uma margem de lucro para o produtor. Além disso, para melhorar essa margem, o governo está enviando ao Congresso Nacional, dentro do programa da reforma fiscal, a isenção de ICMS para os produtos de exportação, a redução do ICMS para 5% nos produtos da cesta básica, o que dá um ganho de 7% para o produtor, e a eliminação também do ICMS para os insumos da agricultura. Isto amplia significativamente a margem de ganho do produtor. E você vai ver agora como está o ânimo dos produtores de milho em 2 estados do Centro-Sul, Paraná e Goiás. No município de Itaberaí, região central de Goiás, os produtores de milho ainda não começaram a preparar o solo para o próximo plantio. Seu Iron de Lima tem 200 hectares nessas condições. Para esta safra, ele já fez as contas e diz que vai reduzir a área. Estamos pretendendo diminuir em torno de 40%. Nós vamos plantar apenas aquelas áreas que realmente a gente tem necessidade de plantá-las. Você está com medo de prejuízo? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que hoje quem plantar ao preço e ao custo que nós temos, será o caos. Essa alta no custo da lavoura de milho, você vai ver agora na ponta do lápis com o repórter Sandro Dalpículo, no Paraná. A principal mudança em relação à liberação do crédito agrícola é que este ano não existe mais o VBC, o valor básico de custeio, que definia o limite de crédito de acordo com a cultura e com a renda da propriedade. A partir de agora, para conseguir um empréstimo do governo, o agricultor tem que ter um projeto, uma espécie de orçamento da lavoura, que é feito por um engenheiro agrônomo ou por um técnico agrícola, de uma cooperativa ou mesmo de um escritório de consultoria. Nós estamos acompanhando o João Paulo, que é engenheiro agrônomo, e está levando um projeto até uma propriedade onde o agricultor quer plantar milho. A propriedade fica no município de Pitangueiras, a 45 quilômetros de Londrina, no norte do estado. O agricultor é o seu Paulo Pacheco. Ele vai plantar 36 hectares de milho. A área hoje ainda está ocupada pelo trigo.
Na propriedade, seu Paulo tem também uma granja, onde cria 800 porcos. Agora, esse ano, o governo reduziu o preço mínimo do milho, alegando que está mais barato plantar o milho nessa safra do que na safra passada. O senhor já fez as contas, já conferiu isso ou não? Não, isso eu não fiz as contas, não. Inclusive o João está com as contas aí para passar para nós. Bom, então, João Paulo, está realmente mais barato plantar milho nessa safra do que na safra passada ou não? Não, está mais caro plantar. Veja a planilha que nós fizemos. O fertilizante, ele subiu de 45 dólares por hectare para 55. Subiu 22%. Olha a ureia. Subiu de 17 para 23,85. Aumento de 34,5%. Olha a colheita e o transporte. Subiu de 23,94 para 31,72. 32,5% de aumento. Isso dá, no total, dá um aumento de 20,5%. E com a redução do preço mínimo de 6,32 para 6, ou seja, uma redução de 5%, se ele produzir bem, ele vai diminuir o seu lucro em 29,5%. Resumindo, o agricultor vai gastar mais para plantar nessa safra, e mesmo que ele produza bem, ele vai ganhar menos. Depois de uma dessa, a gente fica meio preocupado, né? Como é que o senhor vai resolver isso? Mas eu vou fazer o quê? Eu vivo da lavoura. Se eu não plantar, o que eu faço? Tenho que plantar. Sabendo que eu vou perder, sou obrigado a plantar. Pois é, o preço dos insumos estava parado até o fim de julho. Os reajustes começaram nesta primeira quinzena de agosto. O plantio da próxima safra vai ser ainda mais difícil nas regiões de fronteira agrícola. O repórter Marcelo Fraga mostra o que acontece em Mato Grosso. O município de Diamantino tem 16 mil habitantes e fica no médio norte de Mato Grosso. A economia depende basicamente da soja. Mas este ano o comércio está em crise. No fórum, correm muitos processos contra agricultores. Arresto de bens, execuções e falências. Este é o único cartório de protesto da cidade. Desde o início do ano, cerca de 2.500 títulos foram protestados. A relação deles supera em quase um terço, se comparada às do ano passado. Os títulos aqui não param de chegar. Só nos primeiros 15 dias de agosto, mais de 200 deles foram executados. Ano passado entrava na média assim, de 30 a 20 títulos no cartório por dia, né? Hoje está entrando na média de 50 a 60, mas a maioria está sendo tudo protestado. Ninguém está pagando. Ninguém está pagando. Nas estradas o movimento é reduzido. Em anos normais, os produtores de Mato Grosso aproveitam o caminhão que leva a soja para trazer na volta o adubo e a semente do próximo plantio. Com isso, eles economizam no frete e antecipam as compras de insumos. No ano passado, os armazéns das cooperativas estavam lotados. Este ano, a situação é bem diferente. De agora em diante vai ficar cada vez mais difícil, né? E mais caro. E vai ficar mais caro, ainda agravado pelas péssimas condições de estrada que temos aqui na região. Em frente a esta cooperativa, somam-se as preocupações. Aqui, a informação de que 90% dos cooperados estão inadimplentes. Eles não vão conseguir novos créditos no Banco do Brasil. Seu José veio esta semana calcular a dívida dele. Aumentou em quase 50% em 10 meses. Isso aí é uma piada, porque se eu não tenho 30% para recolher da dívida anterior, como é que eu vou plantar? Eu não vou plantar, não tem como plantar. Não vai pegar esse financiamento? Não tem como pegar, não tem. Eu não posso pagar nem a dívida anterior que eu adquiri, como é que eu vou plantar? Seu Sérgio é outro produtor que não vai conseguir plantar. A dívida dele é de 500 mil reais. As máquinas estão paradas no galpão e os 1.200 hectares que ele sempre cultivou com soja não foram gradeados. Todo o meu patrimônio que eu trouxe do Sul virou em dívida, sendo competitivo com produtividades, lavouras de alta tecnologia, com bons resultados em tributos para os governos estaduais, municipais e federais. E a mim sobrou o quê? A perda do meu patrimônio. Eu acho que o governo federal, se quiser continuar esse processo, que traga outro. E eu não o farei mais. O governo manteve este ano a soja na política de garantia dos preços mínimos. Mas isso é pouco para tirar do sufoco agricultores como o seu Sérgio em Diamantino. O problema deles ainda não resolvido é o da dívida passada. Daqui a pouco você vai ver uma reportagem sobre a capivara.
Como vive na natureza o primeiro animal silvestre brasileiro que está sendo domesticado, depois dos comerciais. O que você prefere na sua picape? Forração ou proteção? Se você quer proteção, você quer Duraliner, o único protetor de caçamba utilizado por todas as montadoras. O único produzido em polietileno de alta densidade e o único com garantia permanente ao primeiro usuário. Para proteger e valorizar seu patrimônio de duas uma, ou Duraliner ou Duraliner, o protetor que dá valor. Atenção! Se você comparar, vai comprovar que nas Casas Bahia, você compra em até 11 pagamentos. Eu disse 11 pagamentos a juros ainda mais baixos. Conjunto estofado Larissa, com sofás de 2 e 3 lugares, R$ 33,60 mensais. Armário Barquilha Duplex modelo Brasília, R$ 27,80 mensais. Ou em até 4 pagamentos sem acréscimo. Faça as contas e veja que vantagem mesmo é aqui, Casas Bahia. Atenção, vai começar a segunda quinzena de ofertas do Center Castilho. Piso esmaltado 30 por 30, só R$ 2,37. Conjunto de louça Ervi, somente R$ 2,24,90. Porta lisa de embuia por apenas R$ 2,25,50. Banho total Evolution, só R$ 2,59. São centenas de ofertas a preços imbatíveis. Não perca esta oportunidade. Quem pesquisa acha. Center Castilho, a melhor opção para o seu bolso. Esta semana tem dia de campo sobre confinamento de boi em Governador Valadares, Minas, na sexta. 3 cursos em São Paulo. De criação de minhoca, sexta e sábado na Associação de Agrônomos. De horta orgânica em Botucatu, de sexta a domingo. E de curtimento de pele de peixe em Franca, de segunda a quinta. Ainda em São Paulo, Encontro Nacional de Novilho Precoce na Cátia, em Campinas, e a Semana Agronômica em Espírito Santo do Pinhal. No Rio Grande do Sul, Encontro de Técnicos em Fruticultura de Clima Temperado em Vacaria. Congresso de Fitopatologia em Ilhéus, na Bahia, e o Encontro de Organizações Rurais em Macapá, no Amapá. A capivara é o maior animal roedor do planeta e aparece em toda a América do Sul. De alguns anos para cá, ela começou a ser criada em algumas fazendas aqui no Brasil. Os repórteres José Hamilton Ribeiro e Ivo Coelho vão mostrar agora os avanços e as dificuldades na domesticação da capivara. Até bem pouco tempo, o único jeito de chegar perto de uma capivara era de mansinho, sem fazer barulho e contra o vento. Ou então ficar de campana em cima do giral, esperando. Qualquer descuido e lá se ia o bando para a água. A saída principal da capivara em situações de perigo. Era um tempo em que só existiam a capivara selvagem e o caçador. De alguns anos para cá, muita coisa mudou com as primeiras experiências de domesticação. Chegou o tempo do criador, que está fazendo surgir um novo tipo de capivara. Esse bebê de 2 meses de idade, tratado como bichinho de estimação, é um caso extremo de proximidade com o homem. Mas mostra que a capivara pode seguir o mesmo caminho de adaptação já trilhado por outros animais. Mostra também que de boba, a capivara não tem nada. Vem, Boquinha, vem. Vem com a mamãe, vem. O processo de domesticação da capivara fez surgir também especialistas como Paulo Bezerra, que vai nos acompanhar ao longo dessa reportagem. O
trabalho de observação dos hábitos do animal avançou bastante. Já se pode, inclusive, chegar bem perto da capivara para conhecer melhor sua anatomia e seu jeito de ser. Qual é o sentido principal da capivara? Então, o sentido principal é o olfato. É muito aguçado. Ela consegue perceber uma pessoa a 30 metros de distância só pelo olfato. Tá? Então, seria o órgão principal dela de defesa também, de sobrevivência. O outro sentido importante é a audição. Tá? Apesar das orelhinhas dela serem pequenas, tá? Tem uma audição muito boa. Quanto à visão? A visão, você vê, ela está sempre com o olhinho fechado. Durante o dia? Durante o dia. Então ela enxerga muito pouco durante o dia. Em compensação, à noite ela enxerga bem. E o tato? Bom, o tato ela usa os pelinhos do bigode, tá? Dos bigodes e dos cílios. Dá para pastar, para diferenciar um pasto. Ela é muito seletiva. Tá? Então ela usa muito os bigodinhos para entrar dentro da mata, não bater a cabeça. Agora, a gente vê uma capivara assim no bando, a menos que seja uma pessoa muito experimentada, você não dá para saber se é macho ou fêmea. Nessa idade dá para saber? Não, não dá para ver nessa idade, para saber. Nem se eu tivesse com 6 meses ou 10 meses. Porque ela tem a genitália interna. A genitália são interna e não tem nenhuma diferença externa entre o macho e a fêmea. Então o único jeito de você identificar se é macho ou se é fêmea é fazendo a sexagem. Tem que fazer o toque. No caso desse filhote, teria que levantar o filhote e fazer o toquezinho. Segura aqui. Aí você vê o penizinho do macho. Sai o pintinho dele pra fora. Sai o pintinho dele pra fora. Se fosse a fêmea, teria vulva ali. A pata traseira é quase que um remo. Praticamente um reminho, tá? Tem uma palmourinha assim, você vê. Ela tem essas membranas ligando. Essas membranas, essas palmouras, ela usa muito para nadar, facilita muito a natação. Agora nós vamos ver como é o modo de vida da capivara na natureza. Alguns detalhes de comportamento que devem ser respeitados em qualquer circunstância. Mais ainda quando se quer fazer um criame. As capivaras vivem em famílias fechadíssimas, que não se misturam com outros grupos. Cada família tem um macho dominante, machos subalternos, fêmeas e filhotes. Pode chegar até cerca de 100 animais. A disciplina é mantida a partir de normas rígidas de hierarquia. O macho dominante tem função estratégica no grupo. Ponto de referência, faz o papel de guia durante os deslocamentos e é o principal reprodutor. Ele tem esse sinal na testa, tipo um calombo, o que facilita a identificação. Trata-se de glândula secundária, que cresce de acordo com a atividade sexual, que, aliás, é difícil de ser medida, porque depende de várias tentativas e só acontece dentro d'água. A partir de 1 ano de idade, quando ficam férteis, outros machos do grupo também podem apresentar a glândula, mas não tão desenvolvida. Significa que já estão botando as manguinhas de fora e que suas investidas sobre as fêmeas são toleradas pelo macho dominante. Na dúvida se o chefe vai fazer vista grossa, alguns se retraem, esquecem essa história de sexo e não chegam nem mesmo a desenvolver a glândula. Agora, ficar no lugar do chefe só encarando uma luta que muitas vezes termina em morte, do desafiante ou daquele que provavelmente era seu pai. A luta também pode acabar em exclusão, que condena a uma vida solitária ou a novas tentativas de atrair fêmeas para formar outra família em outro campo. As fêmeas crescem mais do que os machos e, quando prenhas, podem chegar a 100 quilos.
Existem as fêmeas dominantes e as fêmeas subalternas. Na hora do parto, ela se retira para a mata porque precisa de tranquilidade para limpar a placenta com os dentes, sem ferir o filhote. A fêmea entra no cio a partir de 1 ano de idade e é capaz de dar 2 crias por ano. Em média, nascem 4 filhotes em cada parto, mas é comum ver fêmeas amamentando um número maior. O conceito é de creche. As fêmeas boas de leite aceitam alimentar filhos, sobrinhos e netos. Território é coisa sagrada para uma família de capivaras. Os machos demarcam a posse constantemente, esfregando a glândula da testa nos arbustos e depois roçando com os testículos. Desse jeito, nenhum invasor pode alegar que não sentiu o cheiro. Agora, Paulo, esse processo de transformação da capivara de animal silvestre para animal domesticado, animal criado, o que tem que ser levado em conta do ponto de vista do comportamento natural da capivara para não haver, assim, choque? 3 coisas bem importantes. Primeiro, você tem que respeitar o grupo familiar, tá? Entender que a capivara vive em família, uma unidade, uma família bem estável. Segundo, você tem que respeitar o ambiente dos animais, tá? Tem que saber que tem que deixar uma área de pasto, uma área de água e uma área de mata. Isso tem que fazer parte do componente do habitat da capivara. E o terceiro, a nível de manejo já, é você manter o macho líder dominante chefe do grupo e fazer um abate seletivo, retirando somente os machos jovens para abate. Se o criador não levar em conta a natureza das capivaras, ele pode pôr tudo a perder. Veja, por exemplo, o que acontece se 2 machos de famílias diferentes forem colocados no mesmo espaço. No próximo bloco, você vai ver como está se desenvolvendo a criação de capivaras no Brasil. As dificuldades de adaptação ao cativeiro. Os primeiros resultados das fazendas que criam capivaras em regime aberto. E a boa aceitação de uma carne que vale 4 vezes mais que o boi e 8 vezes mais que o porco. Uma excelente notícia para você, pescador. A Bíblia do Pescador, o Anuário Brasileiro. Durabilidade e resistência. Caixas d'água Glasmar. Grande solução. Baixo custo que você encontra na Telha Norte. Telha Norte, preço baixo é nosso forte. O que você prefere na sua picape? Forração ou proteção? Se você quer proteção, você quer Duraliner, o único protetor de caçamba utilizado por todas as montadoras. O único produzido em polietileno de alta densidade e o único com garantia permanente ao primeiro usuário. Para proteger e valorizar seu patrimônio, de 2 uma. Ou Duraliner ou Duraliner. O protetor que dá valor. Agora você vai ver como a capivara está sendo criada no Brasil. Existe um sistema intensivo, na base do confinamento, e 2 sistemas a campo, o semi-extensivo e o extensivo. Por causa da natureza da capivara, a criação em confinamento é a que tem enfrentado maiores problemas. Para ver de perto as dificuldades da criação intensiva da capivara, nós fomos até o município de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, visitar a fazenda da Magrisa.
Aqui, as capivaras são capturadas no campo da fazenda e mantidas em cativeiro. As instalações são bem simples, baias cercadas por telas e um canal de água de 1 metro de profundidade. Em cada baia vive uma família, composta pelo macho, 3 a 5 fêmeas e filhotes. Assim confinados, os animais vivem num mundo bem diferente daquele a que estavam acostumados. É comum ver capivaras forçando a cerca, saudosas da vida selvagem. Uma situação de estresse que às vezes tira o apetite, deixa o bicho nervoso e pode até causar morte. Tratada como um animal doméstico, a capivara passa a depender da alimentação fornecida pelo homem. Aqui, o alimento básico é o capim-napier, colhido diariamente. Milho e sal completam a dieta. São apenas 30 animais que ocupam um funcionário o dia inteiro. Mesmo com todo cuidado, a falta de espaço é crucial e afeta principalmente a reprodução. Os filhotinhos começaram a nascer morto, o que nascia vivo a geada matava, a mãe pisoteava, deu uma série de probleminha, né? Do jeito que tá assim, não tá criando. Lucro? Zero. Nem falar, né? Nem falar por enquanto. Além de fornecer carne para o mercado interno, a Magrisa planeja também exportar o couro da capivara para a confecção de luvas de golfe. Por enquanto, a criação é um laboratório, mas o pessoal já está convencido de que o ideal é partir para um sistema de criação mais aberto. Localizada no município de Santa Adélia, centro-oeste de São Paulo, a usina Colombo cria capivaras no sistema semi-extensivo, que sai caro, porque exige muita cerca. O que caracteriza o sistema semi-extensivo é que a capivara fica livre em seu ambiente, mas este é cercado. Então a cerca, acima da cerca, a cana da usina, abaixo da cerca, o ambiente da capivara, com a água, o abrigo, o alimento. A variante desse sistema é justamente a comida. Ou o cercado tem pastagem suficiente para as capivaras, ou é preciso, como se faz aqui, o trato diário, no caso, com cana. Ô Paulo, quais as vantagens desse sistema? Bom, esse sistema economiza muita mão de obra. Tá? Um funcionário trata de 500 capivaras. Outro ponto importante, você conserva o ambiente natural dos animais. Ela vive no seu ambiente sem precisar fazer manejo. E para a usina é muito importante porque consegue manter as capivaras afastadas da cana, da cultura principal da fazenda. Em regime aberto, as capivaras convivem com outros tipos de criação, gerando renda extra. Outra vantagem é que elas aproveitam espaços não utilizados da propriedade, como brejo e áreas de reserva. Mas aqui na usina a criação começou por outro motivo. O objetivo principal é evitar a proliferação das capivaras através do abate seletivo, feito de acordo com as normas do IBAMA. Senhor Mercedes, qual é o projeto do IBAMA? É pelo menos nós permanecer esse plantel nessa média de 450 a 500, porque já está havendo muito estrago nos canaviais. Então nós não queremos pelo menos que aumente. Podemos até diminuir, mas aumentar não. No sistema semi-extensivo da Colombo, as capivaras têm uma compensação, a ducha de água quente da caldeira, que relaxa e alivia a tensão da vida moderna. Agora nós vamos conhecer uma fazenda que faz criação extensiva. É a Perobal, no município de Guararapes, noroeste de São Paulo. O dono da Perobal gosta muito de animais silvestres. Ele não permite a caça e preserva áreas de mata nativa na propriedade.
Nas servas aparecem bichos variados, dando ideia da riqueza da fauna original daqui. Tatu, pássaros, catetos e macacos. Muitos macacos. As capivaras também vivem soltas nos 4.500 hectares da fazenda, que é considerada inteirinha um criatório. Elas dividem o espaço com o gado e a plantação de cana. Só não conseguem ir além das divisas da propriedade, que é bem delimitada. Depois, pensando bem, fugir para quê? Se a vida aqui parece ser tão boa. Existem na Perobal cerca de 600 capivaras, divididas em 24 grupos. Tomou-se o cuidado, então, de se instalar 24 unidades de criação, uma para cada família, diminuindo assim as disputas de território. Cada unidade possui um brete, uma área de mata, uma área de pasto e água à vontade. Quem cuida dos bretes é o Tico, que aos poucos foi ganhando a confiança das capivaras. Dia sim, dia não, ele distribui milho e sal. Às vezes, o Tico faz um teste de popularidade chamando as capivaras. Ariscas, elas não atenderiam ao chamado de alguém que não fosse conhecido. Os animais já não se assustam tanto na presença do tratador. Isso mostra que, com jeito, eles podem ir sendo amansados aos poucos. Com o tempo, o manejo vai ficando mais fácil. As 600 capivaras da fazenda Perobal consomem em média 600 sacas de milho por ano e 50 sacos de sal. Elas entram e saem do brete à vontade. Quando estão fora, cuidam de pastar, fazendo sempre um pouco de luxo. Veja aqui esse terreno. Onde era um pasto bom, hoje só se vê guanchuma, vassoura e a área está se encapoeirando completamente, está se transformando num autêntico matagal. Ô Paulo, o que leva a isso? Zé, o problema todo é que a capivara é muito seletiva. Ela come o capim e deixa a guanchuma ou a vassoura. A solução é vedar a área, formar piquetes, reformar essa guanchuma, esse matagal e depois fornecer esse piquete ou colocar a distribuição para os animais. Forma um piquete, abre, forma outro, abre para os animais sucessivamente. Uma rotação. Tem que fazer uma rotação de pasto. A cana ocupa 300 hectares da fazenda e não passa um dia sem que a capivara ataque. O administrador da Perobal, João Oscar, calcula que o prejuízo chegue a 4 hectares de cana por ano. Não foi preciso andar muito para a gente encontrar um carreador com marcas deixadas pelas capivaras. 454. Vem aqui ver. Ô João, agora é o seguinte, a capivara ela vem na cana quando está faltando verde lá para ela, está faltando pasto, ou ela vem sempre? Não, tendo cana, a partir do plantio da cana, estando com 50 centímetros de nascida, até efetuar o corte, ela vem aqui roer a cana. Ela vem pelo doce mesmo? Pelo doce da cana. Ela pasta lá, depois vem pegar a sobremesa aqui. Vem pegar a sobremesa. Chegou a hora de mandar a conta para as capivaras. Uma vez por mês, o Tico escolhe 6 bretes de acordo com o rodízio e executa uma tarefa que tiraria muito da sua popularidade
se fosse percebida pelas capivaras. Ele prepara arapucas, chamadas de logradouro, que permitem a livre entrada dos animais, mas impedem a saída. No dia seguinte à instalação das arapucas, é feita a apartação dos animais para o abate. Pelas contas da Perobal, o investimento na implantação do criatório foi de R$13 mil e o custo de manutenção chega a R$9 mil por ano. Eles precisariam estar abatendo umas 30 capivaras por mês para obter lucro, mas o rebanho atual de 600 capivaras só permite abater no máximo 20 animais por mês. A necessidade de aumentar o plantel para umas 900 capivaras faz com que a seleção para o abate seja muito criteriosa. 103, menos 44 gaiolas, 59, pelo peso tá bom, mas é uma fêmea, pode soltar. Depois nós vamos estudar outra fase do projeto, que é retirada de fêmeas, fêmeas velhas, fêmeas que não entram no cio. Mas nessa primeira fase, até formar plantel completo, que seria 300 matrizes aqui nessa fazenda, só vão abater macho acima de 40 quilos. O rendimento de carcaça da capivara chega a 54%, descontando couro, cabeça, vísceras e patas. O produtor está conseguindo vender o quilo da carcaça por R$8, ou seja, 4 vezes mais do que o boi e 8 vezes mais do que o porco. Eduardo, do ponto de vista sanitário, como é que está se mostrando a carne da capivara? Todos os abates que foram feitos aqui só foi condenada uma capivara. Por que foi condenada? Por lesão de transporte, não por doenças. Não por doenças. Só no transporte. Ô Raimundo, se você receber esse pernil sem a pata, né? Porque a pata dá pra ver que é de capivara, né? Como é que você sabe que é capivara e não um outro bicho? Porque a carne da capivara, ela é mais escura do que a carne de porco. Então dá pra gente conhecer. E o couro? O couro é bem mais duro do que o couro do porco. Mais duro? É mais resistente? Mais duro, mais resistência, ele é um couro duro. E aqui é um couro bem duro mesmo. E gordura, tem muita? Não, a gordura ele é magrinha, é magro mesmo. Só tem a gordura que tem só esse couro aqui, tirou esse couro, fica uma carne magrinha mesmo. O consumo da carne de capivara, vinda de criatórios, começou em restaurantes caros, que preparam pratos sofisticados, como esse, temperado com ervas aromáticas, curtido em vinho do Porto e servido com risoto de açafrão. A capivara custa mais do que a média das carnes vermelhas, mas sai mais barata do que um prato de lagosta ou camarão. Além dos restaurantes que servem animais silvestres, é possível encontrar carne de capivara em alguns poucos supermercados a R$ 22 o quilo. Aos poucos, a capivara vai também conquistando espaço entre carnes de preços mais acessíveis, especialmente em restaurantes que adotam o sistema de rodízio. Por enquanto, existem 10 restaurantes autorizados a trabalhar com carne de capivara em São Paulo, Rio e Brasília. Só em São Paulo, o consumo já chega a 2 toneladas por mês. A tendência é de popularização, o que abre boas perspectivas para quem quiser iniciar uma criação de capivaras. Que tal a carne de capivara? Boa. Muito saborosa, um sabor muito específico. Carne macia. Muito gostosa. Bem gostosa mesmo. Ela até parece com a carne de porco, mas não o nosso porco tradicional, o porco caipira, aquele porco de antigamente que tinha na fazenda. Embora seja, na verdade, parente do coelho, a capivara tem o gosto e o porte de um porco e pode vir a ter um destino semelhante.
Comparada com o porco, a criação da capivara está engatinhando. Os técnicos avaliam que hoje se aproveita apenas 30% do seu potencial. Enquanto acumula conhecimento sobre o animal, a melhor coisa que o homem pode fazer é garantir a sobrevivência da espécie, mantendo os rebanhos estáveis, sem pressa de aumentar o desfrute. E, principalmente, ter o devido respeito com a natureza ainda selvagem da capivara. Um recado importante para quem pensa em criar capivara. Todo projeto tem que ser aprovado no IBAMA. Sem autorização, o abate é considerado crime e pode dar cadeia. Um bom dia para você. Bom dia, até para a semana. Bom dia e até domingo que vem.